Atenção, senhores passageiros, apertem os cintos, estourem a pipoca, rufem os tambores, pois o programa já vai decolar. Chegou o podcast mais esperado que dia de pagamento? Aumente o volume do seu celular, pois ele está no ar. Pois é! Pois é, meus amigos! Como é que você tá aí, meu amigo? Tudo bom? Tudo jóia? Seja bem-vindo a mais uma edição do Pois é, esse podcast feito com um carinho imenso aqui do lado de cá, para entregar para você um conteúdo legal, divertido, interessante que tá desse lado aí. Então, antes de qualquer coisa, muitíssimo obrigado pela moral que você tá me dando, consumindo o meu podcast. Obrigadão, viu? Tudo bem? Muito prazer, caso você não me conheça, meu nome é Zé Neves, trabalho com stand-up, trabalho com comédia, sou radialista também. Tive a ideia de fazer esse podcast há alguns anos, durante a pandemia, deu certo, a coisa vingou e a gente tá rodando toda semana, toda quinta-feira, a partir das 19 horas, um novo episódio vai ao ar nesse canal, tá? Então, compartilha esse vídeo com os teus amigos aí, manda pra galera que você conhece, copia o link, joga lá nos stories, que toda quinta-feira, cara, é inegável, toda quinta-feira tem uma conversa, no mínimo, interessante pra você assistir, porque às vezes é interessante, às vezes é engraçado, às vezes é interessante e divertido e séria, mas sempre tem um papo, uma resenha muito gostosa. E hoje não tem como ser diferente, cara. Toda vez eu falo isso porque os convidados que vêm aqui são selecionados, eu faço questão de caprichar na escolha. O cara que tá aqui hoje, eu vou te falar um negócio, é uma das maiores referências da década de 80 e 90, para mim, vou falar por mim, né? E também ele tem uma história, ele tem no sangue dele uma história muito, mas muito importante da cultura, da arte, da comédia desse país. Senhoras e senhores, eu quero aplausos para ele, Niso Neto! E aí, Zé? Como é que você tá, cara? Bom, meu velho, prazer estar aqui. O prazer é inteiramente meu. Vou dar um pouquinho pra você. Vou dar um pouquinho. Obrigado. Igual dizia o seu pai, o salário, ó. Vou dar um pouquinho pra você. Cara, que legal que você tá aqui. Obrigado, viu? Prazerzão, velho. Como é que é o nome do Niso Neto? O nome de batismo? É o nome mesmo? O nome. Francisco Anísio de Oliveira Paula Neto. Porra, você já leva um Francisco Anísio no nome. É, sobrou pra mim, Cara, assim, ser filho de Chico Anísio, imagino que já é uma responsabilidade, que você já nasce com isso. Já sério tá, o negócio. Já tá com você. Mas chegar ao ponto de ser artista, se tornar artista e com um nome desse, é mais do que levar a palavra não é fardo, é mais do que levar uma responsabilidade. É uma honra. É, com certeza. É uma honra você ter o nome. Sim. Eu vou te falar por mim, tá? É o nome do maior humorista da história do Brasil. É o Chico Anísio. Um dos melhores do mundo, né? Se você observar é. o que ele fez no mundo, não é banca, não quero Não é, ser pretencioso, não. Mas a gente que estuda comédia, se você observar o que ele fez no mundo, quem fez o que ele fez, né? Porque, infelizmente, ele nasceu num país de língua portuguesa e ficou por aqui mesmo, né? Cara, você acha que se ele tivesse nascido num país de língua inglesa... Não precisava tanto, falando espanhol. Falando espanhol. Mas resta saber, se ele tivesse nascido lá, ele teria tido esse destino. Mas vamos imaginar que ele tenha nascido no México, na Argentina, e tivesse seguido o que ele seguiu, né? Com esse dom que ele teve. Com certeza, ele teria chegado a Hollywood, por exemplo. Né? O teu pai, ele era mestre, assim. Ele realmente, ele deixou um legado muito grande pra comédia brasileira e vamos falar até mundial. Ele era mestre em criação de personagens. Sim. Né? Quantos personagens o seu Chico Anísio tem criado? Assim, eu não sei se é registrado, se é a palavra certa, mas quantos personagens ele tem no currículo dele? Bom, dele, 209, né? Até falei, por que você não criou mais um, arredondar para 210, né? 209. Mas ele criou, por exemplo, o Zé Bonitinho é a criação dele. Sério? Sério, e vários outros. Tem os personagens também em volta dos personagens dele, né? Então, tio Tavares, por exemplo, aquele certo Biscoito, aquele cara que dava um golpe. Ele criou a Biscoito, né? Que é um grande personagem. Que é uma criação dele. Exatamente. Então, 209 foram criações que ele interpretou. E tem os entornos ali que ele e a equipe dele também. E aí, você sabe dizer quantos tem? Aí não dá. Aí não dá. Perde a conta, né, cara? Aí... Cara, é muita coisa. Mas aí o que ele criava, interpretava, ele tinha que fazer algum registro disso ou não? Deveria ter feito, né? Ele não fez? Não. Ele não tem nada registrado de criação? Não. Caramba. E ainda assinou um contrato com a Globo, que os personagens pertencem à Globo. Mentira. Juro. Isso significa que ninguém... Se eu precisar fazer um personagem dele,
eu vou ter que pedir pra Globo. Eles vão liberar, com toda certeza. Não, lógico. Mas eu não posso sair fazendo. Você tá de Entendeu? brincadeira. O velho era meio maluco, né? Ele- Mas assim, Claro que era. Um cara pra fazer pra o que ele fez, fazer o que ele fez, não mas pode assim, ser normal, né? o fato dele ter passado isso, assinado isso, Aham. que os personagens pertencem à emissora, né? Eu nem me interessa saber o valor, mas ele foi remunerado de acordo com isso ou não? Ele foi bem remunerado ou não? Cara, ganhava bem na Globo. Não, mas, né? mas valeu a pena ele ter feito isso? Ah, com certeza não. Não, né, cara? Com certeza não. Porque é uma coisa é uma enciclopédia de personagens. Lógico, coisas que ele criou, né? Pertence a ele, Pertence a ele, é Entendeu? legado dele, a história dele. Exatamente. Tudo bem que foram divulgados pela Globo, né? Mas, cara, esquisito, né? Mas enfim, tá feito, tá feito. Tem feito, tá feito. Não tem Isso- como... Seu Chico, como é que eu me refiro a ele? Porque eu não consigo chamar ele de Chico Anísio simplesmente. Pra mim é Senhor Chico Anísio. Fica à vontade, se você quiser. Ele só trabalhou na TV Globo? Não, ele começou na TV Rio, foi onde ele bombou, né? Mesmo, né? Com Chico Anísio Show. Foi o primeiro programa de TV usando videotape como truque de câmera, porque no início do videotape eles usavam para fazer programa corrido, como se fosse um Faustão. Certo. Grava do início ao fim e exibia depois. E joga né? depois. Só que o Carlos Manga, que era o parceiro dele, o grande Manga Nossa, diretor, grande manga. teve um dia que ele estava passando na TV Rio e viu uma máquina toda enrolada num plástico, numa sala, e perguntou: o que é isso aí? Aí alguém falou: esse é um tal de um videotape aí, mas ninguém sabe usar. Foi comprado, ninguém sabe usar. Mas o que é isso? Falei: como se fosse uma moviola de cinema. Você grava antes e depois você monta o manga. Posso destrinchar essa máquina? Claro, tá aí, compraram, ninguém sabe usar. Aí ele pegou um técnico e começaram a ver como funcionava, né? Eles cortavam na gilete, né? E Era um filme? era um tape, né? tape, Aquela aham. videotape, aquela grossona. E como se fosse filme. E colava com durex. Meu Deus. E aí ele chamou meu pai e falou: vamos fazer um programa. Que o meu pai participava como ator de outros programas, que não era só dele. Falou: vamos fazer um programa seu, com esses seus personagens que você tem, e você cria aí mais uns 5, 7, e vamos fazer um programa onde um fala com o outro, e porque o Manga já tinha essa expertise do cinema, né? Caramba. De botar um personagem feito pelo mesmo ator, um falando com o outro, né? E esse negócio vai revolucionar. Vambora. Criaram um programa, e aí a TV Rio falou: a gente não vai comprar essa ideia, não. Isso aí é muito arriscado. A gente fala: podemos fazer o seguinte, então vamos fazer uma produção independente? A gente consegue os patrocinadores e vocês só exibem, tá? E a gente banca tudo aqui. Primeira produção independente da TV, né? Você só empresta essa máquina aí. Exatamente. Você empresta a máquina, e o cenário. o estúdio e o equipamento, e a gente entra com cenário, roupa, cachê de todo mundo. E aí entrou o Walter Clark, que era o mago do comercial, né? Que foi quem fez a Globo, junto com o Boni. Junto com o Boni. Exatamente. Fala-se Ele- muito pouco do Walter Clark, Exato. O né? Walter Clark foi um gênio, cara. O Walter Clark comprou na hora, falou: deixa comigo que eu vou. Comprou a Rum Bacardi, que comprou, que patrocinou. Caramba. Né? E patrocinou assim. Depois que eles já assistiram o primeiro break, os executivos do Bacardi falou: ok, não precisa nem passar o resto, já é nosso. Já compramos. Cara, foi tão revolucionário que eles tiveram que mudar horário de voo, que era domingo à noite, né? Então o pessoal que voltava, fazia a ponte aérea para Brasília, Rio, São Paulo, teve que mudar o horário de voo Para que as pessoas pudessem assistir, porque naquela hora ficava um horário de cinema, teatro, tudo ficava em função desse programa. Você tá de brincadeira. Foi muito revolucionário. Eles falaram que teve um dia que eles, enquanto o programa estava no ar, eles foram dar uma volta pelo Rio e tava a cidade vazia e você via todas as casas com a televisão ligada. Não tinha ninguém na rua, tava Ninguém todo na mundo em rua, casa. todo mundo vendo Chico Anísio Show. Que ano que era isso? Isso foi 62, mais ou menos. Caramba, Foi cara. muito, muito revolucionário. Puxa, isso faz parte da história da Exatamente. TV também brasileira, Exatamente. né? E depois ele tinha um negócio que não tinha satélite, né? Então ele tinha que fazer no Rio e voava para São Paulo para fazer em São Paulo. Pegava a fita, dava na mão de alguém. Não, ele ia fazer. Ele ia fazer. Tinha um elenco no Caramba. Rio, um elenco em São Paulo, era uma coisa de louco. Ele voava rapidão pra cara. chegar Mas lá isso eu acho que na época do ao vivo ainda. do ao vivo ainda. Eu acho que na época do ao vivo ainda. Realmente não tenho certeza, mas Cara, que história sensacional. muito Meu, louco, cara. Meu, você que tá vendo aí, você já viu pra onde que esse papo vai. Não tem como a conversa não ser
nota 1000, né? Então, obrigado, Niso, mais uma vez por você estar aqui. E eu só preciso agradecer também as empresas que proporcionam, né? Que me dão a condição de colocar esse podcast no ar. Então, muito obrigado à Zap Informática aqui em Campinas, que me cedeu esse estúdio, que preparou esse estúdio para que esse podcast pudesse entrar no ar. Muito obrigado, a Zap. E obrigado à RGB também, que é a empresa que cuida da parte técnica, as câmeras, os microfones, a parte do software que faz o corte, o rapaz que faz o corte. Grande Rafael da RGB, grande Gabi da RGB e da Zap, o Jean e a Melina. Muito obrigado por vocês acreditarem nessa ideia e colocarem ela para rodar. E obrigado à Maple Comunicação também, que faz toda a parte de identidade visual aqui do Pois É, que inclusive criou a nossa logo, criou até o nome. Então, muito obrigado, Eduardo e toda a galera da Maple também. Você está assistindo aí, gostaria de ser um parceiro do Pois É? Gostaria de anunciar nesse programa aqui? Perde tempo, manda uma mensagem para mim, poisé@zeneves.com.br. Eu mesmo respondo o seu e-mail lá, a gente coloca a tua marca aqui junto do podcast, beleza? E aproveitar e agradecer o Rum Bacardi também, senão a gente não teria contado essa história aqui. Exatamente. Rum Bacardi. Quantas Cuba Libre Quem tomamos sabe, por Rum aí? Bacardi, você não se anima depois dessa história fantástica Ah, e patrocina o meu show, né? olha aí. Mas, Olha aí. Mas não seria Fica legal? a dica. Mas não seria muito legal isso? Seria. Porque seria um grande ciclo, começando Exatamente. com o pai, Apostaram, né? apostaram no pai, né? apostem agora no filho também. Pois poxa. é, cara, olha aí. Que legal. Como é que faz pra falar com o Niso, então? Nisso você pode entrar no meu Instagram, Neto Niso. Neto Niso. Me manda um direct lá. Legal. Você falou que foi em 1962. Por aí. Você nasceu quando? 64. Então, quando você nasceu, não tinha um mundo sem Chico Anísio. Já não tinha. O Chico Anísio já era... Uma vez eu entrevistei a Sandy, na rádio que eu trabalho na educadora, né? A Sandy foi lá, e aí eu perguntei pra ela assim, cara, como é que você, por exemplo, ir no shopping e ver um filme no cinema, putz, você se sente privada da sua liberdade? Ela falou, olha, Zé, eu nunca tive isso. Porque quando eu nasci, Chitãozinho e Chororó já era um grande sucesso. Então, eu nunca fui privada, tipo, eu não era uma pessoa anônima e depois virei uma pessoa famosa, né? Uhum. Eu já nasci com filha de um pai muito famoso. Então, eu nunca tive a liberdade de ir no shopping. Então, eu não senti falta disso, porque eu nunca vivi isso. Quando você nasceu, Chico Anísio já era um sucesso nacional. Sim. Você sentiu privado de alguma coisa ou com você também você nunca sentiu isso? Olha, senti assim, por parte dele, porque a Sandy virou uma estrela, assim, muito mais cedo, né? Certo. Eu fiquei realmente muito conhecido depois da escolinha, que eu já era adulto. Quantos anos você... Tinha 20 e poucos anos, tinha 20, Ah, que 24, legal. por aí, né? Isso na década de 80 ali, né? Isso, por aí. Legal. Final dos anos 80, né? Legal. E então, mas eu já via, né? Já via como era, já senti. Inclusive, eu lembro quando eu percebi que o meu pai era famoso, né? Fui em São Paulo. Como é que foi? Isso aí foi em 69. A gente morava aqui em São Paulo. E a gente estava de carro. E eu me lembro que as pessoas em volta batendo no vidro e tal. Eu falei, estranho, né? E dando tchau e tal. E nesse mesmo dia a gente foi numa loja. E eu vi todo mundo chamando ele pelo nome, como se tudo meio que girasse em volta da gente, sabe? E um tratamento especial e tal. Isso eu fiquei meio uma pulga atrás da orelha. Quantos anos você tinha? Ah, tinha 5. Ah, você lembra disso? Lembro bem, lembro como se fosse hoje, cara. Legal. E aí depois ele foi lançar um disco numa rádio. Um disco maravilhoso chamado Chico Anísio Inaugura o Humor Dançante. Esse disco tem na internet, procurem que vocês vão adorar. Chico Anísio Inaugura o Humor Dançante. Eu vou procurar, não conheço. Procura, que é sensacional. Uma proposta muito louca, que é todo meio de... Ele falou, vou fazer esse disco para as pessoas botarem em festa. E era ele fazendo humor com... que as pessoas vão botar isso numa festa, mas era uma ideia tão genial. E o disco é maravilhoso, cara. Ele foi lá e nesse dia eu falei, cara, meu pai é famoso e não é pequeno, assim. Eu senti que ele era um cara, pá, sabe? Pica. É. Aí depois desse dia tudo se encaixou, né? Que demais isso, né, cara? O seu pai, você é filho do Chico com Rose Rondelli. Com a Rose Rondelli. Quais mais filhos ele teve com a Rose? Ou foi só o Niso? Não, minha mãe já tinha um filho do primeiro casamento, Tá. aí teve depois o Rico, que é um abaixo de mim. Tá. Mas que seguiram na carreira artística. Teve o Niso, o Lug. Exatamente, que é o seu boneco. Aliás, eu não sou o seu boneco, Ele tá? não é o seu meu boneco, irmão, hein? que é o Lug, O Lug e o Bruno, e o Bruno. Bruno Mazeu. Só os três de quantos filhos?
Pô, tô sem a minha carteira aqui, sem minha agenda, velho. São 7. Tem uma galera aí, né? Tem Uma turminha boa aí, né? Tem. Tem até filho com ministra de economia. Né? Tem uns que moram em Nova York, né? O Rodrigo e a Vitória. Eles moram em Nova York? Moram em Nova York. Legal. Como é que foi, assim, como é que começou? Você já trabalhou com outra coisa ou você falou, pô, eu quero trabalhar com meu pai? Quando eu era bem garoto, você era em preto e branco ainda, né? Logo que ele entrou pra Globo, eu fazia uns programas dele lá, que era Chico em Quadrinhos, Chico Especial, e sempre quando tinha um menino ele me chamava pra fazer. Aí depois no Chico City, que foi o grande sucesso dele na Globo, eu fazia o Negritim, que era o neto do velho Zusa. Eu fiz blackface. E foi um grande sucesso esse quadro, né? Que era um pai de santo que ele fazia, um preto velho, né? Sim, sim. E eu era o camboninho dele. Isso em 73, por aí. Isso pra você era uma brincadeira. Era uma brincadeira, eu fazia de brincadeira e adorava e tal. Aí depois tive um pequeno hiato, assim, uma pequena lacuna, vamos dizer assim. Eu fiquei meio sem saber o que eu queria fazer. Que meu pai não me incentivava, ele não queria, não né? te incentivava? Ele não queria que eu fosse do meio artístico. Você sabe por qual razão? Essas loucuras. Meio artístico é muito louco, né, cara? É muito instável, né? E foi muito difícil para ele no início, né? As pessoas acham que ele sempre foi Chico Anísio, não. O início dele foi sofrido. Ele pensou em desistir várias vezes, na época da rádio, né? Que ele começou no rádio, né? Ele foi grandioso no rádio, mas demorou, assim, né? A galera acha que é fácil, né? Não, cara, foi complicado para ele. Bem complicado. Então ele falou, não quero que meus filhos passem pelo que eu passei, né? E queria que eu fosse advogado e tal, mas eu depois falei, não, cara, é isso que eu quero fazer. E aí não teve jeito. Depois que eu fiz a primeira peça em 80, primeira peça de teatro, a mosquinha Picou. Do meio artístico picou e aí não teve conversa. Essa peça era com ele ou não? Não. Era com Era um infantil. Você já estava estudando teatro, estava fazendo essas coisas já? Exatamente. Que legal, Niso. É. E aí você... Cara, as pessoas... Você posta muito conteúdo legal e antigo de muita coisa antes da escolinha. Sim, Tem muita coisa tem sua bastante. antes da escolinha. Sim. Mas a grande exposição nacional, num horário nobre, a escolinha começou no sábado, você lembra? A escolinha começou como um quadro no programa Chico Anísio Show. Era um quadro. Era um quadro no programa. Aí fez aliás, a história foi sensacional, porque ele queria voltar com a escolinha, porque a escolinha teve várias... Começou no rádio, né? Aí depois, em 75, no Chico City, no início da TV a cores, teve um quadro da escolinha, fez um relativo sucesso, mas nem aos pés do que fez depois. Aí parou, e aí ele quis voltar em 80 e pouco. E o Boni falou, não, Chico, que escolinha? Para com escolinha, isso, cara. O Boni... O Boni falou, você tem capacidade de criar coisas diferentes? Escolinha você já fez desde o rádio, cara. Faz uma coisa diferente. Ele não queria de jeito nenhum. Aí o Boni viajou para fazer umas férias longas. Ficou quase 2 meses fora. Ele aproveitou. Ele falou, o quê? Agora que eu vou botar a escolinha no ar. Botou no ar, bum! Foi muito, muito sucesso. Quando o Boni voltou, falou, filha da puta, hein? Filha da puta. Porra, agora eu não posso falar nada, né? Não, lógico que não. Porque com esse sucesso aí... Ô, Niso, a escolinha é um formato que muita gente tentou repetir depois da escolinha do professor Raimundo. Sim. Para quem talvez não acompanhe a comédia do jeito que a gente acompanha, a escolinha ele é um programa humorístico, né, um formato de humor, onde tem um personagem central que acaba servindo de escada para todos os outros personagens que estão ao redor dele. Então, na praça, a praça nada mais é do que uma escolinha. A praça é nossa, tem um personagem central, que é o Casal Bege Nobre do banco, e por lá passam vários personagens. Inclusive, a ideia da praça, cara, é muito legal. Não sei se você já viu eu falando, o Manuel, o pai do Carlos, né? Sim. Ele tava num hotel, ele foi fazer um show de humor em alguma cidadezinha no interior, e ele tava num hotel, enquanto o carro não chegava, ele foi fumar um cigarro, alguma coisa na janela do quarto, ele olhou a praça. E aí na pracinha tinha um senhor lendo o jornal, passava um cara, conversava com ele, o cara ia embora. Passava outra pessoa, conversava com ele e ia embora. Ele falou, cara, eu não preciso de vários cenários, eu preciso de um cenário. Sim. Fico sentado na praça e aí vem passando. Tanto que a original com o Manuel era ele com o jornal na mão, ele com o jornal na mão, né? Tentando ler o jornal e o pessoal não deixava, né? A escolinha é mais ou menos a mesma ideia. Mas a escolinha foi um formato que o teu pai criou ou é um formato que ele já tinha visto em outro lugar? Não, já tinha visto. Pelo que eu me lembro, a primeira formato de escolinha foi um programa chamado Piadas do Manduca,
no rádio, que era com o Lauro Borges, o gênio do Nossa, PRK-30. Lauro Borges, eu O tenho gênio do dele. PRK-30, sensacional. Lauro Borges era, nossa, PRK-30 é considerado um dos maiores programas de humor de todos os tempos, né? Eram dois, né? Era ele e o Castro Barbosa. É. Tem na internet, se você procurar, tem lá. E É aí, muito genial. Seu pai bebeu nessa fonte também. Exatamente, então era a mesma coisa, só que era ele fazendo um garotinho e tal, era como se fossem criancinhas, e tinha um professor, não lembro quem era, e aí ele foi nessa aí. Né? E ele criou o professor Raimundo lá no rádio ainda? Então, quem criou foi o Haroldo Barbosa. O professor Raimundo. Exatamente. Você lembra quando foi isso? Ah, isso Você foi sabe em quando? 50 e pouco, cara. Então, mas ele chegou na TV Globo, a escolinha do professor Raimundo já chegou. O professor Raimundo já existia. Já existia. Só arrumou a caracterização dele pra exatamente. TV. Ele fazia no rádio e depois fez na TV Como quadro. no iniciozinho, como quadro, era diferente, né? Era o professor na mesa, aí vinha um aluno e ele sabatinava aquele aluno, saía, aquele aluno vinha outro. E já era aquela peruca, já aquele bigode? Não, era diferente. Não era peruca branca, né? De bigode, mas não era aquela peruca. Ser repartida no meio. É. Aí, como é que foi? Aí o Boni viajou, ele falou, vou colocar no ar pra Colocou rodar no agora. ar, quando o Boni voltou já era um grande sucesso. Era um programa, era um quadro dentro do programa. Aí o próprio Boni falou, vamos fazer, além dele no programa, um programa independente no sábado. Então tinha no programa, quarta-feira, e entrava o programa independente no sábado. Aí o sucesso foi tão grande que, para desespero da equipe de redação, falou, vamos fazer agora diário. Porra, Diário. imagina! Diário, cara. Cara! Mas eu não sei, aí você vai me corrigir, porque você é do elenco. Eu sentia que a escolinha, essa, que eu comecei a ver em 88, 89, começou, por aí. eu sentia que aquela escolinha era um reduto de humoristas já muito experientes, que já tinham bagagem para cacos, eu tinha 9, 10 anos. Eu já olhava, eu já sabia que eu queria ser humorista. Uhum. Então eu já tinha um olharzinho um pouco diferente. Eu falava assim, cara, essa piada é interna. Sabe quando você vê uma piada que tem a claque gravada lá e os atores riem muito? E eu pensava, cara, isso é uma piada interna que só eles estão entendendo. Eu já tinha um olharzinho assim. Mas eu entendia que a escolinha era assim, cara, porque eu reconhecia, porra, esse cara já fez Vivo Gordo. Que era o Seu Batista, que era um personagem lá do Sim. Porra, esse rapaz, ele fazia o Vivo Gordo. Então, era de propósito ser uma reunião de humoristas muito experientes já, ou não? Ou foi um acaso? Você sabe? Não, acho que sim. Ele foi pegando todo mundo que tinha de melhor, né? E o Vivo Gordo tinha acabado de sair da Globo. Ah, ele tinha saído. O Jô tinha acabado de sair da Globo e ele queria levar o elenco para o SBT. E o Silvio falou, não posso trazer o elenco, porque eu não tenho como ficar pagando passagem, hospedagem para esse pessoal. Você vai ter que montar um elenco aqui em São Paulo, né? Certo. Aí ele levou só o que fazia o Batista, o Mota, o Eliezer Mota. Eliezer Mota. Exatamente. E aí iam mandar embora essa turma toda. Meu pai falou, não, eu quero esse pessoal para mim. Era o Walter Dávila, o Brandão Filho, Milton Carneiro, esse pessoal todo. O Rogério Cardoso fazia o Gordo também. Exatamente. Aí pegou essa turma toda. Cara, foi por isso que todo aquele elenco do Vivo Gordo... Ele aproveitou e falou, não, vou usar esse pessoal todo aqui. Quando ele fez a escolinha, ele falou, vou botar essa galera toda pra fazer a escolinha, né? Então, mas porque... Olha que genial isso, que eu acho, assim, muito do caralho. Parece que foi por conta disso que todos eles explodiram de tal maneira, individualmente, porque todos ali giravam também em função do Jô, né? O Jô tinha um personagem central e todos eram... Não sei se a palavra é coadjuvante, mas participavam da cena. Mas na escolinha, teu pai era tão foda, tão gênio, que ele já passava a ser o protagonista, ou o coadjuvante. Sim. Eu acho que isso que foi do caralho. Ele era um protagonista escada, né? Escada. Né? Mas assim, ele recebia a bola e levantava pro seu Rolando Lero. Porque veja, o Rogério Cardoso não sei se ele tinha um personagem muito fixo e famoso no Vivo Gordo. Porque quando você fala de Rogério Cardoso, da minha geração, imediatamente a gente lembra do seu Rolando Lero. Claro. Assim como a gente lembra do Lúcio Mauro fazendo o seu Aldemar Vigário. Então, era tão legal que todos eles se tornaram protagonistas e o teu pai era um protagonista escada. Ele até, algumas vezes ele era até coadjuvante, vamos dizer assim. Sim. Coadjuvante muito foda, né? Não, espertamente, né?
ele sabia a hora certa de fazer graça também, né? É. Porque o que é o escada, né? Ele é o lateral que dá o passe Cruza. pro centroavante marcar. Fazer o gol. Mas o lateral pode marcar gol também, Sim. né? Mas ele não vai deixar de dar o passe, né? Ele não vai tentar um gol quando tá o centroavante ali na cara do gol, ele vai passar, né? Mas se ele tiver oportunidade, ele vai poder marcar, não é verdade? Sim. E ele fazia isso com maestria, né? Não, ele fazia isso muito bem. Ele fazia o humor dele sem ofuscar quem realmente tinha que fazer o humor, que eram aqueles atores ali. Então, e ali era um ambiente de muita colaboração, porque Sim. cada um tinha o seu texto Aham. e os outros tinham que dar uma força para quem estava passando o texto exatamente. com o mestre naquela hora, com o professor naquela Aham. hora, né? Você já entrou na primeira formação da escolinha? Sim, na primeira. Teu pai que te fez o convite ou você pediu para entrar? Não, ele que fez. E aí já era personagem, Seu Ptolomeu, seu né? Ptolomeu, ele já entrou com esse nome, Já. com aquela característica de ser o O que sabe certinho, tudo, o que sabe tudo. E aí o Aham. bordão, ô, cabra bom, queria ter um filho assim. Isso, cara, isso virou na minha casa. Sim, Quando sim. eu chegava com umas notas boas, pai, eu queria ter um filho assim. Isso virou bordão. Você sentia já na rua a galera reconhecendo e, tipo, Já. já Já. tratando você como tratava o teu pai lá na tua infância? Sim. Não, com suas proporções, né? Não, claro. Mas sim, a escolinha me fez famoso, com toda certeza. Que legal. Bom, Com toda certeza. daquele elenco lá, a gente tinha o Walter Dávila, que você falou, tinha o Rogério Cardoso, tinha o Costinha, Tinha a Berta Loran, Berta Loran. Eu vi tinha o Antônio Carlos, tinha a Nádia Maria, tinha uma turminha boa ali, né? Não, uma turma E ótima. o pessoal que ele lançou também, né? E aí, o Pedro Bismarck, o quem Neto que da pesquisava? Capitinga. Quem que ia atrás? Como é que funcionava o garimpar novos talentos? Ele recebia muito vídeo, né? Aí começa o pessoal a bombardear querendo fazer, né? E como é que era naquela época? Hoje a gente tem internet. Aí mandava fita? mandava VHS. E ele que analisava? Aí tinha o Eduardo Sidney, que era o redator final, né? Que via também. e Numa tal. dessas, viu lá, Tom Cavalcante. Gente ia procurar ele ia fazer turnê, né? Ia muita gente procurar ele. Foi o caso do Tom, foi assim. Foi assim? Foi. Tá no Ceará, de repente tem um rapaz que quer falar contigo e tal. Aí deixou lá a fita dele e tal. Ele gostou. O Tom já tinha um sucesso local, vamos dizer assim, já fazia humor lá na região. Sim, exatamente. Cara, esses dias eu vi o Paulinho Gogó. Paulinho Gogó, que hoje estava lá na exatamente. escolinha. Mas já numa fase mais no final. Mas sim. Mas teve na Mas escolinha. teve. A Fafi Siqueira Fafi, exatamente. Teve muita gente Teve, que cara. passou pela escolinha e que bebeu dessa fonte também, Aham, participou disso e dali partiu pro estrelato. com certeza. Que Com legal. certeza. E o processo da escolinha todo mundo era muito bem humorado, full time, todo mundo se ajudava. Não, né, cara? Assim, não tinha treta, isso nunca vi. Isso não tinha. Mas o comediante é deprimido, né? Em geral, né? Ah. Comediantes não são engraçados o tempo inteiro. Não é verdade? Claro. Você sabe disso. O Coxinha, por exemplo, é o cara mais sem graça do mundo na vida real. Tinha graça nenhuma. Sério? Nenhuma. Mal-humorado, sério, ficava na dele, no canto dele. Pra começar, ele botava dentadura na vida real, né? Ah, Ele não tinha aquela cara. Então, botou dentadura, até o olho da pessoa muda. Não é verdade? sim. Então, ele ficava assim, tinha uma boca meio assim, Mas na dele? na dele, quietão, mal-humorado até. Não era um cara que tava fazendo piada o tempo inteiro. Walter Dávila, a mesma coisa. O Brandão Filho, a mesma coisa. O meu pai era um cara sério. Não era um palhaço que ficava... Tinha tiradas engraçadas, Sim, sim. e irônicas, né, e muito inteligentes, mas não era um cara de ficar fazendo histriônico. Acho que o Rony Cócegas era o único que de vez em quando vinha, botava um boné e tal. Mas demais era, né? Agora, a gente não lia o texto antes, né? Que, pô, você recebia aquele calhamaço assim, velho, tu vai ficar lendo em casa? Não. Procurava a tua página, arrancava e decorava ali sua página. Então ninguém sabia o que ia acontecer. E não tinha ensaio, né, também. Chegava, tinha pum, e ensaio. gravava. Mas você não lia o seu texto? Ele é meio que no dia da gravação? Não, lia o meu texto, sim. Mas arrancava a minha página, Certo. decorava ali minha parte, e todo mundo fazia isso. Todo mundo fazia isso. É. Aquele caderno sempre estava debaixo, o texto sempre estava debaixo do caderno, dentro do caderno, do material, né? Sim. Porra, que Com certeza. demais. Aí começava rodando, teu pai fazia muito caco, né? Fazia. Mas menos do que se imagina. Do também. que se imagina. Todo mundo fala, aquilo ali era tudo improviso. Imagina, cara. Não. Tem como.
Imagina, tinha 10% de improviso ali. Quem que é os teus amigos? Você fez grandes amigos? Você fez grandes amizades ali ou não? Ou quem você tinha Não, grandes muito colegas, contato? na verdade, né? Quem que era divertido, naturalmente engraçado pra você? Você lembra? Ah, cara, sinceramente, assim, eram muitas histórias, mas não era gente muito engraçada, sabe? O próprio Rogério não era um cara. Agora, histórias maravilhosas. A gente sentava ali para esperar na sala dos atores, eram histórias fantásticas, né? De tudo. Imagina, teatro, galera que viaja com turnê. Com teatro, né? São muitas histórias, né? Eu tenho parentes em Mococa. Mococa é Aham. uma cidadezinha. Mococa é a cidade do Rogério. Exatamente. Mococa é a cidadezinha interior de São Paulo, divisa Uhum. com Minas Gerais. E de lá saiu o Rogério Cardoso. Só que o Sim. Rogério nasceu lá, passou a infância, depois ele foi pra BH, se eu não me engano. E ele tinha um show fixo em Minas. Uhum. Não era isso ou não? Cara, não tenho certeza, mas Enfim. eu acredito que sim. Mas aí o Chico chegava e falava pra ele assim: ah, safado, tá ganhando dinheiro lá em Minas, né? E aí ele colocava o lenço e dava risada. É. E tinha alguma coisa que ele peidava na. É uma vez só, coitado. Ele, Que ele jura que não foi ele. Aí fudeu uma vez, uma velho. vez, no mando de Porra. humorista em volta, Ficou o resto da vida como se ele fosse um peidorreiro, né? um peidorreiro. Né? É. Vocês tinham um show fora dali da escola? A gente fez, Shows, mas nunca os shows da escolinha deram certo, assim. Mas eram sem o Chico. Sem ele. E quem que fazia o papel de professor? Tinha alguém? Ah, tinha normalmente um outro ator que fazia, ou uma atriz, assim, mas nunca, os shows da escolinha nunca Que legal. Nunca cara. deram certo. Não é legal, não deram certo. Não deram certo, mas que fase. Quantos Não, anos? incrível, Quantos incrível. anos foram na escola? Aí eu fiquei 6. 6 anos? Aí eu fiquei. Depois Cara, deve ter sido 10. Parece assim. ser muito mais. Não, mas eu fiquei 6, aí eu saí, fui fazer a novela. Ah, é verdade. E aí eles continuaram mais uns 4, assim. Aí teve a decadência normal, né, cara? Como Tudo qualquer tem coisa, uma né? parábola. Exatamente. Sobe. Mas Exatamente. pra mim, assim, parece que você fez uns 20 anos de escolinha. Que coisa, né? Não teve Como- 20 anos de Não, eu escolinha. sei, mas Aham. parece que é Aham. que reprisava muito. também. Cara, no Viva tá tipo um loop. Assim, há 10 anos, que não para de. Termina a temporada, eles voltam. Termina as Termina e temporadas, volta. ele volta. É. E vocês têm direito a alguma remuneração em Ah, função disso? merreca, né? Direitos autorais Direitos de televisão. No Brasil, né? É. Cara, e pra fechar esse assunto escolinha, que é só o papo inicial, a homenagem que fizeram pra escolinha, eu achei assim, vou te falar por mim, achei muito justa. E o teu irmão, o Bruno, de Chico Anísio, de Professor Aham. Raimundo, era até um pouco assustador, assim, É. de tão parecido que ficou. Ficou muito bom A mesmo. caracterização ficou muito boa, né? Aham. Ficou muito bom. E eu sentia que ali os atores eles não tinham obrigação de fazer exatamente igual. Aham. Por exemplo, o exemplo do Eliezer Mota, Uhum. que o Rodrigo Santana, se não me engano, Sim, fez. sim. Eu achei, minha opinião pessoal, eu achei que ele fez até muito mais, um trejeito mais afeminado que o Batista original. Mas eu senti que ele tinha liberdade de improvisar também, de Claro, mexer no personagem. O que você achou da homenagem que claro. fizeram? Cara, achei fantástico, E cara. quem que interpretou você? Foi o Otaviano Foi o Costa? Otaviano, depois foi o Bruno Garcia. Ah, é. O Otaviano teve um problema ali de agenda e tal. Cara, ficou fantástico. Eu fiz parte da redação nos 3 primeiros, né? Você fez parte? O que é uma paradinha, meu amigo. É? Porra. Quero fazer a escolinha, como ator, você chega ali, decora aquele textinho, levanta e fala. acabou. Fazer piada pros outros. Agora, você sentar ali diante da tela branca e ter que... É foda. Mas foi uma experiência fantástica, cara. Foi incrível. E ficou muito bom, né? Não, ficou demais. Ficou muito legal. Ficou demais. Eles viam, no caso do Otaviano, ele chegou a conversar com você e te perguntar alguma coisa? Não, cara, mas usaram bastante referência, Né? usaram... Eles com certeza, né, assistiram bastante e tal. Ficou bem legal, ficou bem caprichado, ficou... Muitos da escolinha já não estão mais entre nós, né? Muita gente velha, né, Muita cara? gente mais velha, mas, Sim. putz, quando a Dona Cacilda, né, que a gente lembra dela como Cacilda, beijinho, beijinho, pau, pau, quando a... Nossa, me fugiu o nome da atriz. Cláudia a Cláudia Gimenez. Gimenez faleceu. Uhum. Você tinha contato com ela ou com alguém da escolinha? Você mantém contato com alguém ainda? ou Não, mais? cara, como eu falei, ficamos muito colegas, assim, Entendi. mas não...
tivemos, assim, amizade mesmo próxima, sabe? Mas a gente se encontra, é sempre uma festa quando a gente se encontra. Marcou pra cacete, né, cara? A Nossa, escolinha demais. marcou demais. Demais. Quando ela faleceu, automaticamente eu lembrei primeiro da Dona Cassuda e depois da Edileuza, pra você ter uma ideia como é que pra mim marcou, Aham. né? Seu Salim Shiba, fazemos qualquer negócio. Sim, Sabe os sim. bordõezinhos Claro, claro. de chamar Aham. amado mestre? Até hoje as pessoas marcou usam demais. isso, É marcou uma demais. coisa culturalmente muito forte, né? Cara, a dublagem, ela veio na tua vida antes da escolinha, durante Veio ou antes. depois? Antes, Aham. cara, você já dublava. Já. E você já fazia alguma coisa fixa já, de personagem fixo? Já. Eu comecei em 83 na dublagem. Tá merda, quantos anos você começou com a dublagem? Com Eu tinha 19 anos. 19 anos? É. E surgiu assim, do nada? Não, eu sempre quis fazer dublagem, sempre fui bom de voz, assim, né? A genética foi bem Caprichou com você. bem generosa nesse sentido, né? Eu Pô. posso dizer que eu sou pau a pau com meu pai em negócio de voz. É mesmo. Se vocês querem comparar, porque comparam é uma sacanagem. Ser comparado com o Chico Anísio é uma covardia, né? Mas no quesito voz, vocês podem comparar, porque a gente Eu vi dois trabalhos do seu pai de um dublador que foi na peça Hermanoteu, na Terra de Godá, Aham. que ele fez a voz de Deus, né? Mas ali não é dublagem, né? Ali é. Não, uma narração. Uma narração, desculpa. né? Não, Aham. mas a dublagem que eu vi, dois trabalhos de voz que eu quis dizer. Aham. Foi a narração no Hermanoteu e a dublagem Do foi Up, no Up. né? Foi no Up. E Uhum. você participou do Up dublando ou não? Eu fiz o cachorro Você dele. fez o cachorro. É. Vocês dublaram. Não, nessa época eu são já separados? gravava separado, mas fui eu que arranjei pra ele fazer o Up. Isso foi uma coisa bacana. Sério? Foi. Cara, como que é o processo de dublar, assim? Quem que te procura? Você se inscreve ou uma dubladora, né, uma agência, uma Uhum. dubladora que fala, ela te procura, você faz parte de um banco de vozes. Como que é o processo? Imaginando um filme da Disney, que é o caso do Uhum. Up. Como é que funciona? Bom, no caso do Up, tem ali vamos dizer, duas vertentes, né? Hoje em dia, já de uns 15, 20 anos para cá, tem o negócio do Star Talent, né? Que eles chamam pessoas famosas para dublar os protagonistas, né? Aí você vai me desculpar o corte. Isso é uma grande cagada. Porra, bicho. Eu acho que é uma cagada com o dublador, que é o ator, dublador, que é profissional da área, e com o filme. Ó, veja, quem está dizendo isso sou eu, Zé Neves. Minha filha tem 7 anos. Minha filha ama os filmes da Disney. Aham. Belo do dia apareceu lá com Enrolados. Pai, vamos assistir Enrolados. Aí eu coloquei o Luciano Huck dublava. Uhum. Eu passei 1h20 assistindo um comercial do Itaú. Porque o Luciano Huck, ele tem a voz muito famosa, mas ele Por não que é acontece? Isso é uma coisa que tem lá. No original é assim, né? dublador. Então eles chamam nos Estados Unidos, né? Uma grande estrela para fazer o protagonista e tem a galera lá que trabalha com voz. É exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Que vai fazer lá os outros personagens, né? Certo. E às vezes eles também dão um tiro na água lá. Eles né? dão também? Às lá? vezes também. Só que lá é um pouco mais fácil, porque lá é a voz original, né? Porque lá o processo do desenho animado, a primeira coisa que se faz é a voz. Ah, é? Exatamente. Você grava a voz sem ver nada. Você tá gravando ali tranquilão. Quem vai encaixar depois do sincronismo é a animação. Mas você não vê nem o desenho? Você não... vê mostra o storyboard lá? Como é que é? o storyboard, o desenho do personagem como é. Mas você não vê ele se movimentando, nada. Você faz parte da criação, né? Vamos dizer assim. Ah, Porque você grava primeiro a voz. Depois chega pronto pra você. Depois os animadores fazem a animação em cima da voz. Não, mas Então, aqui no Brasil o filme já chegou pronto. exatamente, aqui já chegou pronto. Então você tem que sincronizar. Então é um trabalho mais técnico, mais difícil, né? Mas muito mais difícil. Por isso Exatamente. que você disse que alguns filmes, eu já vi você dando uma entrevista falando que aqui virou tira. Porque colocar policial... Você tem que encaixar, entendeu? Tem que adaptar palavras e tal, né? E lá não, a voz original você grava do jeito que você quiser, várias opções, e depois os animadores que se fodem lá pra encaixar pra tudo. encaixar. E aí Exatamente. chega aqui no Brasil, você tem que dar um jeito de encaixar sua voz na boca do Exatamente. cachorro. Mas nesse processo, e não importa qual é o processo, você tem nesses grandes filmes, uma grande estrela que eles chamam, que vai ganhar muito mais, como lá é a mesma coisa, Sim. né? Do que a galera que faz dublagem normal. Aí tem gente, por exemplo, o Up ficou sensacional, meu pai fazendo. Ficou Ficou animal. espetacular. Você vê o Hassum, o Hassum fez aí, não me No lembro qual Gru, foi. ele fez meu malvado favorito, nem parece Sensacional. ele. Sensacional. Aquele Rodrigo Lombardi também fica profissional. O cara, porra, manda de um jeito ali que fica foda. Ele fez uns 2 ou 3 aí. Sim. Mas tem gente que não fica bom, cara.
Tem gente que não... Tá Luciano Huck pra... Não, tô te falando porque eu assisti, eu falei, cara, é a voz muito característica Não, do e nada a comercial, ver nada com o personagem, não encaixou o personagem, É. entendeu? Né? Eu assisti um filme que era o Pets, A Vida Pets. dos Animais. Sim. É o que faz o cachorrinho lá. É o menino que tem dois. Danton Mello. Sim. Danton Mello, que é dublador. Mas o Danton fez dublagem anos, né? Ele é fantástico, animal. Aham. Quem fez o outro cachorro grande foi o Thiago Abravanel. Sim. Talvez por ser ator também, encaixou muito a Não, quando voz. você bota atores, e geralmente né? Geralmente eles botam, Atores. são atores. Mas mesmo assim tem gente que não, que fica meio, né? Mas em geral fica bom, porque é feito com muito capricho, né? Tá, e aquele papo que a Disney considera a dublagem brasileira uma das melhores do Sim, mundo, considera. isso é sério, é real? Considera, sim. Considera. Mas estava perguntando como é o processo, assim, Desculpa, vamos na lá. dublagem normal, na dublagem do dia a dia, normal. Tem várias dubladoras que prestam serviço para as distribuidoras, Sony, Disney, Warner e tal, né? Aí você é escalado pelo diretor que escala. Diretor de dublagem. Exatamente. Aí tem muito teste também, né? Por exemplo, eu fiz o Cobra Kai, né? Sim. Que é o Larusso, que eu faço o Larusso, né? Tá, é a mais recente? É. Tá. Eu fiz teste, né? Mas o teste é para escolher a voz, não é para avaliar sua capacidade, não. O cara quer ver 4, 5 vozes ali para ele escolhe uma, entendeu? Entendi. Mas nessas grandes séries, ou às vezes um longa, muito pá, né? Que vai ser feito pro cinema e tal, eles fazem teste, mas na dublagem comercial, corriqueira, o diretor de dublagem te escala, você vai e faz. Mas então tem teste que eventualmente você não passa. Tipo, Muitas você vezes. não é escalado, vamos dizer assim. Sim, não é sim. que você não passa. Por exemplo, eu fiz as branquelas, né? A Tiffany, né? A Tiffany. Exatamente, que é o Marlon Wayans, né? Ah, Aí logo que eu cheguei aqui em São Paulo, teve um filme com o Marlon Wayans que eu fiz teste e não passei. Então vai entender. então, o mesmo ator com vozes diferentes. em Não filmes existe essa diferentes. coisa de a voz oficial, não existe isso. Mas já existiu, tipo assim, por exemplo, Nelson da Mata, É o Newton da Mata Newton no da Bruce Mata. Willis. ele fez durante muito tempo. Mas de volta e meia aparecia filme aí com outra voz, porque o mercado é muita coisa, cara. Não Entendi. dá conta. Não dá conta. Então, às vezes, tem muito prazo, né? Tem muito... Eu me lembro que eu fiz o Matthew Brother no Curtindo a Vida Doidado, né? Que é outro assunto que a gente vai Pois chegar é. já Aí, já. Ah, um pouco tempo depois, apareceu um filme dele e eu não podia, porque eu tava fazendo uma novela, não sei o que foi. Aí eu falei, cara, esse dia eu não posso. Ah, mas tem que ser esse dia. Cara, não dá pra aguentar 2 dias, não dá. Botar no outro. mas pra dublar um filme, Um filme, um longa. quanto tempo você leva pra dublar um longa? Ah, cara, algumas horas. Você dubla um filme inteiro em um dia? Sim. Uma coisa que eu nunca prestei atenção, É. nunca parei pra pensar. Você consegue dublar um filme, então, em um dia? Assim, tipo assim, Cobra Kai eu faço uma temporada em 4 sessões de 3 horas. Uma Numa temporada semana inteira. Você faz tudo, então, uma temporada Sim. inteira. As branquelas, você lembra quanto tempo você levou pra dublar o Cara, foi filme? um dia. Um dia? Foi. Cara, que demais. É. Mas aí você vai lá, faz o teste, passou. Você tem que ensaiar a voz, mudar uma característica? Mas ou tudo na hora, né? Você não vê o filme antes, você você não vê? não tem acesso ao texto antes. Chega, assiste e grava, aquele trecho. Assiste e grava, assiste e grava. É industrial o Cara, processo. Curtindo a Vida Doidado foi um filme que fez muito sucesso Foi. no Brasil. Ele fez sucesso fora? Nos Estados Unidos? Ele Fez. Mas o Brasil parece que ele pega algumas coisas e vira muito sucesso. As Branquelas, por exemplo, não fez sucesso lá fora. Fez aqui. Aqui, por quê? Você tem uma ideia do porquê? Vai entender, né, cara? Cara, e a tua dublagem nas branquelas? Ô, Ficou Rafael. bom mesmo. Não, ficou. Porque ficou engraçado. Ficou. Não tem conversa ali. O outro menino que dublou o Não, você fez o. Eu fiz o Marlon, O Marcos. o Marcos e outros esqueci o nome do personagem. É a Tiffany, o Marcos faz a Sei, Tiffany, sei. né? E o outro eu não lembro, mas é o Duda Ribeiro que fez o outro. Ficou muito bom. Ficou bom. Ficou. Ficou bom demais. Ô, Rafael, depois, se você puder, joga na tela pra gente aqui. Ah lá, eu tenho essa arte aqui que eu peguei, inclusive, no. Aham. Acho que foi no teu Instagram que eu peguei isso aí. São algumas das dublagens Sim. que você fez. O Foze. O Foze fez parte da minha infância, cara. Foi. Waka, waka, waka! Ah, não faz isso que eu choro, velho. Esse foi teste também. Esse foi teste, Foi. cara. O Waka Waka Waka. E era o Foze dos Muppet Muppet Babies. Babies, Sim. né? Que era Aí eu fiz alguns filmes dos Muppets, né? Aí depois de um tempo, me chamaram pra fazer um teste. Vem aqui fazer um teste. Você não sabe o que é. Você não sabe o que é. Cheguei lá, é o Fosse. Falei, o Fosse, mas eu faço esse personagem há 20 anos.
É porque a Disney, de tempo em tempo, eles querem ver como é. Aí eu fiz o teste, perdi. Parei de fazer o Foz. Assim. É muito louco, cara. A dublagem é muito surreal. Caramba. Bom, essa aqui, Caverna do É Dragão. o Presto, né? O Presto. Ali tá como primeira voz, que foi a primeira dublagem no Brasil, a original. É Não, é isso? porque eu fiz a primeira temporada e depois tinha um rabicho de alguns outros capítulos. Aí teve um dia que eu tô vendo TV em casa e falei, Caverna do Dragão com outra voz? Aí liguei lá pra Herbert e falei, o que houve? Falou, porque você tava viajando com a peça, a gente achou que você não ia querer fazer. Porra! Dublagem tem isso, cara. Tem isso. Tem. Falei, por que vocês não me ligaram pra perguntar, cara? A gente achou que você não ia querer fazer, que você tava meio afastado, Você tá louco? viajando com uma peça, depois a gente botou outro. O Willy Cat, ela foi a mesma coisa nos Thundercats. Os Thundercats. É. Quantos, não sei se fala episódios ou anos você dublou, mas acho que é per episódio que fala, né? Cara, foi Você lembra uns quantos? 2 anos, sei lá. Foi... Caverna do Dragão foi o quê também? 2 anos? Caverna do Dragão, cara, tem Foi 20 tudo. episódios, né? Só. Tem 20 episódios, mas você dublou todos, né? Esses maioria. rabichos aí que você não Não, tem. mas o rabicho que eu falo, sei lá, 6 ou 7 episódios que eu não fiz. Caverna do Dragão é muito emblemática a dublagem também, Sim. porque, cara, fez parte da nossa infância. Como é que era o nome do desenho em inglês? Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons, que é uma espécie de RPG, né? Nesse desenho, a gente conhece muito, escuta muito a voz do seu Orlando. Sim, tem que Drummond. fazer o seu peru, né? Seu peru na escolinha Aham. e tal. Ele foi importante pra você na dublagem? Foi demais, Ele, pô. ele te Foi. ajudou bastante também? Foi porque a minha primeira experiência em dublagem, meu pai tinha um quadro no programa chamado Bruce Kane, que ele era um personagem de Hollywood, que cada semana ele era cowboy, depois era guerra, depois pirata, Sei. depois, né? E aí eu me lembro que eu, visionariamente, eu não entendia nada de dublagem, não era da dublagem ainda. Eu me lembro numa reunião que ele falou, não, porque eu quero que esse personagem seja, que realmente pareça um filme de Hollywood, né? E eu era assistente de direção do programa nessa época. Aí eu falei, por que você não faz dublado? Ele, como assim? Fala, faz dublado, pô, você não quer que pareça um filme? Faz dublado com aquelas vozes da Herbert Rich, aquelas vozes famosas. Ele, porra, boa ideia, cara. O diretor falou, porra, Niso, dublado, vou ter que dublar então? Porra, o diretor já ficou tipo, Porra, porra, você o tá me dando... assistente que me fuder, pô. caralho, agora vai ter que gravar o quadro e depois dublar. Falei, porra. O velho na hora falou, pô, vou fazer dublado, porra. Eu falei, chama o Orlando Drummond. Do Drummond não dirigia aqueles teus programas na Rádio Marinho Veiga? Chama o Drummond, que é mestre da dublagem. Porra, vou chamar o Drummond, porra. Aí chamou o Drummond pra dirigir a dublagem. E eu, como queria entrar na dublagem, falei, vou fazer o seguinte. Falei lá na produção, falei, deixa que eu cuido o diretor, falei, você não precisa ir, eu vou representando o programa e não precisa ninguém da produção. Eu levo as fitas, levo os textos, faço a parte de direção e de produção dessa sessão de dublagem. Certo. Beleza, porque eu queria me infiltrar lá, né? Aí falei, Drummond era uma pessoa adorável, assim. Eu conheci o Drummond, já parecia que eu era amigo dele, no primeiro dia, parecia que eu era amigo dele de antes. Falei, Dru, me bota pra fazer umas pontinhas aí, cara, eu quero fazer a dublagem, porra. Não, bota aí, porra. E aí eu fazia umas pontinhas lá. Eu comecei, na minha primeira experiência que eu tive fazendo uma dublagem, foi nesse quadro Bruce Kane. Isso tem na internet também. Ali você pegou não peguei, porque eu era bem ruim no início. Ok, mas era o cacuete já de... Foi ali que eu tive, inclusive até eu falei, porra, será que eu vou conseguir fazer isso? Que era dublagem é difícil, cara. Eu demorei 2 anos pra aprender, né? Caramba. E aí o Drummond não dirigia dublagem nessa época, só esse quadro. Ele era dublador só. E aí que eu queria entrar na dublagem, conheci o pessoal ali, comecei a conhecer o pessoal e tal, e fazer umas pontinhas ali. Então... Você entrou num outro universo, que era o universo agora da dublagem. Exatamente. Isso, exatamente. Aí depois fui lá na Ebert, e uma outra pessoa, que foi o Mário Monjardim, que fazia o Salsicha do Scooby-Doo. Sim. Que é ele que me botou lá, entendeu? Mas eu... Que a voz dele é muito característica. E ele fez Pets, ele fez o cachorrinho que tá numa espécie de cadeira de rodas. Eu lembro que eu reconheci o Salsicha. Sim. Ele fez também no Hotel Transilvânia, fazia o vampiro velho lá. Ele mesmo, né? O pai do Drac. Exatamente. Que demais. Quem faz o Drac é uma voz muito característica. Ele o Moreno, né? O Alexandre Moreno. Ele dubla o Adam Sandler também. Exatamente. Ele é uma das principais vozes ele hoje é muito na bom, dublagem, cara. né? Ele é foda. Quem que você diria, assim, que dubla muita coisa hoje? Cara, ele.
Dublagem agora tá muito São Paulo, né? Tá muito São Paulo? São Paulo abocanhou o mercado, né? Porque era muito Rio antes. Era Rio, Quando a gente na fala... época da Ebert. Você fala Herbert, é a famosa versão brasileira. Versão brasileira Herbert Richards. E essa voz de quem é? Mariano Dublajevski. Eu acho que os antepassados dele já sabiam. O sobrenome do cara é Dublajevski. Cara, ele já... Numa distribuição Viacom. Lembra? Cara, eu lembro de... História de hoje. História de Hulk, hoje. né? Todos esses... Nossa, era... Casal 20. Era versão brasileira Herbert Richard, numa distribuição VTI Rio. Não, VTI era uma outra empresa de Então, dublagem. Não, mas então, eu lembro, era VTI Rio, Aham. era Telecine. Telecine, Aqui em Sampa, BKS, né? BKS. Álamo. Álamo, essa que eu Aham. tava tentando lembrar. Tem muito, a gente escuta muito esses nomes Sim, sim. no comecinho dos filmes, né? Sim. É muito... É muito emblemático, né? mas eu acho que hoje eles cortam, né? Hoje não tem mais. Uma grande pena, porque isso não é dar o crédito devido pra quem faz Dá a no final. No dublagem. final agora aparecem os nomes ali rapidinho, né? Ah, mas muito rápido, né? E tem o nome da empresa ali. E tem a Mabel, né? De vozes femininas. Mabel é maravilhosa. Pô. E hoje ela é a voz espetacular. padrão feminina da Globo, né? Sim. Eu sim. sempre escuto a Sessão da Tarde. É a voz bem gostosa. Límpida, né? Aquela voz. Legal. Mabel é sensacional. Bom, aí esse aqui é o cachorro lá do Up, né? Como é que é o nome dele? Doug. Doug. Esquilo. Quem mais aqui, cara? É o Willy Cat, aqui embaixo é o Larusso, né? Que é o Sei. Ralph Macchio. Certo. Aqui é o Barney dos Flintstones nos Anos Dourados. Que demais. Aqui é o Francis do Padrinhos Mágicos. Padrinho, mas ele era meio que o vilão? Ele era o mauzão O lá. mauzão. Era o bullying lá. Como é que era a voz dele, padrão dele? Hey, Turner! Agora você vai pagar por isso! Cara, que demais. Aqui é o Johnny Smith, né? O Vidente, que é aquele Dead Zone, né? Sério. Aquela série. Aqui é o Stifler, do American Pie. Nossa, American Pie. Aqui é o Nanami, esse é mais recente, do Jujutsu Kaisen. Certo? Aqui é o Marcos, né, das Branquelas. Aqui é o Aqui. Chama, do Ben 10. Que legal. O Esse é o Matthew Broderick. Matthew Broderick. Mas aqui ele tá bem mais velho, eu né? fiz vários filmes dele. Eu fiz uns 8 filmes dele. Sério? Sério. Você fez um filme que era A Eleição? Sim. Você que fez Sim. esse filme? Que Foi. filme perturbador também, né, cara? Esse filme era o que a gente torcia meio que pra ele dar certo o plano dele com a menina, porque a menina foi eleita depois na escola. Foi. Esse filme é foda. É legal mas mesmo. É legal. Esse aqui é o Marcos, né, que é o 50 Cent, 50 Cent. do Morra Rico ou Viva Tentando, uma coisa assim, né? Fique Certo. rico ou morra tentando, uma coisa Aham. assim. Esse é o Gastão, não sei porque que tá aí, que ele só entrou acho que em 2 episódios do DuckTales, DuckTales. aquele com o Tio Patinho. Tipo, o Gastão ele era o sortudão, né? Eu lembro do gibi, que ele tinha muita sorte. Exatamente. Esse aqui eu não sei o nome dele, cara. É um anime que é. Puta, eu não sei nome de anime nenhum, cara. Ele é um feiticeiro que é o. Mas vilão também. É o Dr. Morte, não sei o que Morte, cara. Esqueci o nome dele, cara. Esse é bem recente. O Foz e aquele ali é o Spike do Transformers. Que demais, cara. Bom, deve ter. E esse do meio sou eu. Esse né? do meio você deve ter outras muitas animações. Tem. Ou Tem. filmes, dublagens, Eles pegaram alguns, né? que não estão aqui no meio, né? Aham. Que legal. E o dublador, ele tem mercado pro resto da vida? Cara, mais ou menos. Agora, porque o futuro da dublagem é o software, né? Como assim? Tem um software agora que ele capta a voz do ator original. E, por exemplo, o Waze. É o que Aquilo não é uma. Você acha que uma pessoa gravou aquilo? Não, é o que estão fazendo na deepfake lá, ou não? Que estão pegando a voz de alguém. Exatamente. E E que convertendo. isso vai ser o futuro da dublagem, cara. Você acha Estamos com os dias contados. Você tá falando sério? Então, tô falando Quanto sério. tempo mais? Ah, cara, eu acho que menos de 10 anos, viu? Mas aí não perde a emoção que você coloca na sua voz? Nem eu quero saber de emoção, nem eu quero saber de grana, velho. Porra. Entendeu? É mais barato, não tem dublador enchendo o saco, já pega a voz do original, do ator original, entendeu? E vai perder um pouco, mas no fundo, vai ficar muito semelhante. Então, Entendi. o que eu acho que pode nos salvar durante mais um tempo são os fãs, né? Porque a dublagem agora, ao contrário, quando eu comecei na dublagem, era anonimato total e era uma coisa vista como menor, pelo meio artístico, inclusive, né? Sério? Sério.
tipo assim, as pessoas. Eu assisto o filme dublado. Ah, credo, assisto dublado. Ah, eu prefiro legendado. Sempre tinha uma Exatamente. conversinha E assim. mesmo dentro do meio artístico, era uma coisa considerada assim, não era uma coisa top, assim. Aí, graças ao mundo, ao movimento Nerd Geek, né? Que ganhamos, assim, fãs, pô, sou parado diariamente na rua pra tirar foto por causa de dublagem, pô. Sério, que Tenho demais. muitos fãs por dublagem. Enche Então, o saco, né? Você fala, faz a voz do Ferris rapidão aí, enche um pouco o saco. nego, não, uma coisa que tá foda agora, O cara, quê? é nego ficar pedindo áudio, né? Áudio? É meu aniversário, manda o áudio pra mim. A gente fala, velho, isso é meu trabalho, cara. Não vou ficar mandando áudio de graça, entendeu? É, meu trabalho. Eu vivo disso, cara. Não dá pra ficar mandando áudio, né? Então, desculpa às vezes que eu te pedi, então, pra colocar no Não, áudio. mas é diferente. Você é um cara que eu te conheço, entendeu? É diferente. Agora, vem diariamente nego mandando direct, pedindo áudio. Aí, que resolve uma forma de resolver? Tem um site agora chamado nossasvozes.com.br, Ah, onde tem um cardápio de dubladores, inclusive eu estou lá, onde você, por R$ 20, galera, a gente grava um áudio especializado. Oi, aqui é fulano, aqui é o Ferris Bueller, eu quero deixar os parabéns aí pra fulana e tal. E esse dinheiro ele é revertido 100% para um fundo para ajudar dubladores que estão passando por necessidade. pelo amor de Deus. Então, pô, o cara precisa comprar um microfone, precisa de uma internet boa para fazer dublagem remota. Ah, não. Entendeu? Peraí, então você que tá assistindo aí, olha, Pô, olha 20 conto, velho. R$20 e tem um cardápio, tem a voz do Niso e Pô, mais tem outros- 80 lá, tem a voz que você quiser lá. E é entendeu? pra ajudar, tem um Pra fim ajudar, legal. tem um fim legal. Eu não recebo nada, é 100% para ajudar a comprar um microfone, uma cesta básica, uma internet para quem quer fazer um isolamento para o cara poder fazer, Ah, peraí. entendeu? Então vamos lá. Então, www. Nossasvozes.com.br. Você vai lá agora, então, e faz um favor pra mim. Faz um favor, pois é. Compra lá um áudio, uma voz. Pode ser do Niso, de qualquer pessoa. Compra, paga no cartão ou no Pix na hora lá, né? Do jeito que for, Do jeito cara. que for. Compra uma voz pra ajudar um dublador, cara, que tá Pois passando é, uma bicho. E você tem o necessidade. seu áudiozinho personalizado, com o nome que você quiser dar de presente pra alguém, ou pra você, ou pra você botar na sua. Agora, não vai comercializar, mas porque tem um. Não, tem você assina um termo lá, né? contrato. É. Você assina um contrato que, se comercializar, vai ficar ruim pra você. Não, pede um parabéns pro seu pai, que é muito fã de É, Ferris pô. Bueller. Vai ficar legal, dar um presente dele, seu pai vai curtir. Gostei da iniciativa, parabéns, É cara. muito legal, cara. Muito legal. Muito legal. E muito legal. super acessível, né? Boa demais. Porra. Cara, teve uma passagem da sua vida que eu assisti em outro podcast que fiquei bem chateado, assim, que aconteceu com você, porque a gente que gosta de comédia e consome comédia, tava percebendo o que estava acontecendo com vocês no Aham. ramo do humor. Você fez parte do Zorra, Aham. do Zorra mais moderninho, vamos dizer Sim. assim. Quando o pessoal pedia para vocês fazerem como se fosse uma figuração, alguma coisa assim, né? Pô, cara, eu imagino que você deve ter se sentido muito, Não, foi um horror, bicho. muito assim, humilhado. Sim. Porque você tem história, exatamente. você tem história na televisão, né? Você tem história na comédia, né, cara? Aham. Você acha que você faria de novo televisão? Não nesse formato, mas o que aconteceu com vocês lá, isso impede você de fazer TV de novo, programa de humor como sketch, por exemplo, ou não? Não, cara, não, porque assim. Isso foi, na verdade, uma sacanagem que não foi combinado isso, né? Ah, Se tivesse falado que ia ser isso e eu tivesse aceitado, eu não ia falar nada. Mesmo que eu não ia aprofundar nisso aqui, porque eu já virei não, essa tudo bem, página. já virou, tudo bem. Mas entendeu? Isso não foi isso, foi o combinado. Então foi uma puxada de tapete, porque não foi isso o combinado, né? Só que a gente precisa trabalhar, né, velho? Né? E aí, cara, a situação que fica, pô, você tá ali contratado, né? E, porra, e os caras sempre, não, isso vai mudar, a gente tá reajustando aqui. E não foi isso, não foi isso. Não foi. Não foi. Virou-se essa página desse programa na TV, naquela emissora, na TV Globo. Aham. E você acha que existe a possibilidade de voltar a ter um programa de sketches de novo? Cara, eu acho assim, esse programa de esquetão, como as pessoas falam muito, o humor bom é o humor como era na época do teu pai, não sei o Humor quê, e tal. bordão, né? Isso aí, cara, esse é um saudosismo que não vai ter. O público da galera hoje não quer ver esse tipo de humor. Galera quer ver Porta dos Fundos, quer ver como era o Tá No Ar, como era, entendeu? Que é um público de internet. Mudou, né? Por exemplo, quando começou esse humorzão que meu pai fazia, a galera mais velha naquela época não gostava, entendeu? Fala, pô, esse tipo de humor aí, com essas mulheres aí e tal, isso aí, porra, eu sou da época do Procópio Ferreira, porra.
Sou da época que a gente não precisava dessa apelação para fazer humor, entendeu? O humor ele é muito mutante. Ele vai evoluindo também. Ele vai evoluindo, ele vai se adaptando com a realidade, né? Da sua época, né? Por exemplo, PRK-30, que eu falei aqui agora, era absolutamente genial, né? Foi um programa revolucionário, foi o primeiro programa a satirizar seu próprio veículo, né? Era um programa de rádio, dentro de uma rádio, sacaneando a rádio. Mas isso foi muito inovador. Se houve o PRK-30 hoje, tem na internet, você não dá uma risada. Por quê? A coisa mudou. A coisa mudou, não. E ele satiriza o que está no momento. Então ele sacaneia o futebol da época, ele sacaneia as novelas da época. Então você não entende. Sabe quando eu senti Entendeu? isso aí? Quando eu fui assistir Loucademia de Polícia. Uhum. Fui assistir recentemente, tava no Netflix lá. Falei, pô, vou assistir, Você cara. fala, pô, eu gostava disso, né? Nossa, eu me rachava de rir com o Taco Berry. Você vê hoje, você fala, caralho, eu gostava disso, Eu cara. assisti e eu fiquei tão chateado. Eu falei, cara, perdeu a graça. É, porque era uma Ou coisa da eu época. que deixei de ver, era humor da época. Uhum. Então o ser humano ele é muito saudosista. A gente quer sempre as coisas tudo no meu tempo era melhor, não é verdade? É. Ah, no meu tempo é que era bom. No meu tempo, futebol do meu tempo é que era foda. E daqui a 20 anos, nossos netos vão dizer, porra, sou da época do TikTok, velho. Eu vou ficar vendo essa merda aí que eles fazem agora. Vai evoluir também. Exatamente, né? Então o humor ele evolui muito. Então esse tipo de humor, na praça, por exemplo, é o último dessa Dessa estilão, geração, desse estilo, né? estilão, entendeu? E então eu acho que o humor ele é sempre possível se fazer na TV, mas esse de olhar para a câmera e é do churupito, isso não vai ter mais. Isso não vai ter mais, né? Entendeu? Isso é outro. Quem quiser ver vai achar no YouTube também, né? Exatamente. Não vai ter uma produção em cima disso Exatamente. aí. Você vai fazer o humor que a galera hoje quer ver, cara. Tanto que a transição do Zorra foi essa. Ele era esse programão de humor com aquelas gostosas, com bordão. Cara, hoje não cabe mais isso, não né? cabe, a galera não quer ver isso. A galera não quer. E nem fica. É. Acho que a própria emissora não quer colocar isso no ar, né? Exatamente, que mudou também, né, cara? Mudou. O humor do meu pai, por exemplo, é extremamente machista, cara. Pensa o Nazareno. Calada, lembra? Era uma coisa degradante. Ele degradava a mulher feia e usava a mulher bonita como objeto, né? É engraçado? Você não pode dizer que não é. Não, ok. Você vê aquilo, é muito engraçado, né? Eu tava me lembrando do Jô, no final do Jô, do Vivo Gordo, sempre era ele com uma cerveja na mão. Vamos lá, eu quero ver um striptease agora. Sempre ia lá um striptease. E aí acabava a luz, ou entrava o Jô era o Zezinho, né? Eu acho que era. É, Eu você acho que lembra mais era. ou Eu menos disso aí, né? lembro. Era muita objetificação da mulher também. Exatamente. Os trapalhões Exatamente. chamavam o Mussum de macaco, o urubu, entendeu? Imagina um negócio desse hoje. Não pode. Aí o nego fala, mas é mimimi. Cara, não é. Isso aí é um debate que está sendo aberto, que é muito sério. Que hoje a questão do racismo, questão da pessoa com deficiência, do gênero. Como é que você tá vendo isso, cara? Porque assim, a gente tá assistindo uma revolução, Uma revolução. no humor também, na comédia também. Exatamente. As pessoas falam assim, pô, deve ser difícil fazer humor com esse mimimi todo. Cara, eu acho que é além do mimimi. Não é só o mimimi. Tem exageros, né? Mas, cara, como eu falei, é um debate que está sendo aberto hoje, que é muito sério, cara. Tem algum tipo de piada ou humor, assim, um assunto que você não faz piada? Ah, cara, eu acho que não dá mais pra fazer piada de raça. Eu já ri muito de piada de preto. A gente ria, cara. Sim. Né? Era uma coisa normal. Eu já contei muito disso. Mas não pode mais, cara. Quando não eu tinha pode. 16 anos. Exatamente. Mas daquilo que ainda é permitido, não vou dizer permitido, mas daquilo que ainda está rolando. Tem algum assunto que você fala, pô, isso aqui eu não... Ah, não Ó, dá, eu vou te cara. falar assim, Doença, por exemplo, é muito delicado. Mas e como é que entendeu? você vê quem faz esse tipo de Cara, comédia? eu acho que o humor ele tem limite, eu acho. Eu acho que o humor ele tem limite, cara. Como a liberdade de expressão tem limite. Você não pode sair falando o que você quer. E se você acha que o humor tem limite? Eu acho que tem. Você coloca o teu limite ou você trabalha com o limite que a sociedade, por exemplo, coloca? Ah, cara, eu acho que são os dois, né? Os dois? Os dois, né, cara? Não dá mais pra você fazer, por exemplo, tem coisa de gay, por exemplo, que se falava muito, se fazia muita piada, que eu acho que ofende. Não sei se antigamente ofendia e as pessoas fingiam que não, ou não ofendia tanto. Eu acho que sim, cara. Eu acho que ofendia e as pessoas seguravam. Seguravam. Entendeu? Mas hoje em dia, cara, fica difícil. Eu acho que tá bem complicado isso, sabe? Agora, falam de mimimi, faz ideia que vocês querem fazer o mundo na ditadura, cara. Eu peguei essa Você fase. pegou isso aí. Cara, hoje em dia, nego é cancelado. Eu falei, nego é cancelado. Tá vendo como é? Né?
Cara, antigamente as pessoas iam presas, entendeu? Eram perseguidas mesmo, tinha que mudar de país hoje em dia é cancelado, então Você era muito pior, Você cara. chegou a ser censurado ou teu pai chegou a ter... Chegou várias vezes. Você também passou por isso? Cara, eu passei, não cheguei a ser censurado, mas eu me lembro, assim, a última peça que eu fiz antes da abertura, onde você tinha que fazer para um censor. Então você não podia ter ninguém na plateia, ficava um cara de terno com uma prancheta na Que mão, absurdo. de cara amarrada, Cara. você fazia uma sessão inteira para esse cara, e ele tinha que cumprir a cota, né? Dava o aval ou não? Ele falava, corta isso, corta aquilo. Um gesto, uma piada, uma Cara, palavra. que bizarro. Isso é muito bizarro, cara. É muito pior do que hoje. Muito mais que mimimi isso. Não é verdade? Poxa, você imagina você fazendo... Eu tô falando que eu passei por isso aí na TV Record. Tinha um diretor lá que, na Record, ó, o buraco é muito mais embaixo, pra você falar qualquer coisa. Sim. Tinha aqueles concursos de Tem a stand-up. Fazenda, né? Mas, né? A Fazenda eles a deixam, Fazenda né? passa. Mas... A Fazenda passa. Ô, Nilson, eu vou te pedir um favor pra você. Pega a tua plaquinha com o teu nome ali. Uhum. Pega a plaquinha, escrevi certinho aí, Anísio Tá Neto. certo, Pega aí, tá puxa, certinho. puxa aqui. Nísio Neto, Francisco Anísio De Oliveira Paula Neto. Neto. Legal. Filho do seu Francisco Anísio. Seu De Oliveira Paula Filho. de Paula Filho. Que era filho do seu Francisco Anísio de Oliveira Paula. Paula. É. Sobrinho da Sininha de Paula. Eu sou primo, né? Primo da Sininha. Primo da de Sininha, Paula. primo do Marcos Palmeira. Você é primo. Que trabalho fantástico que ele fez na novela Marquinhos agora. é Hein? foda. Ele é foda, né? Quem é foda? Você tem contato com ele? Demais. Então fala que eu mandei um beijo. Fala, tem um cara em Campinas que te ama. Ó, vou te mostrar a foto. Eu sou noveleiro, tá, cara? Jura? Eu sou noveleiro. Eu não tenho nenhum problema em assumir isso. Mas por E que essa- teria? E essa novela última que passou aí, a Pantanal, ele fez um trabalho. O Marquinhos é foda, cara. Um trabalho fantástico. E quando eu via ele dando uma entrevista como Marcos Palmeira, Aham. eu falei, cadê o sotaque do Zé Leôncio que não tá aí? Cadê? Ele tem Tal? sotaque cariocão, né? Ele fala, o Marquinhos fala, né? E ele é muito envolvido com uma questão de. Sim, ambiental. Ele tem uma fazenda só de orgânicos, né? Tem, Tal. tem, Eu acho tem, muito legal tem. a história dele. E quando ele morreu, o personagem dele, Zé Leôncio, morreu, cara, eu fiquei assim, em choque. Ó, isso aqui, vou mostrar pra câmera. Isso aqui eu mandei uma mensagem pro meu irmão. Só que quando o Zé Leôncio. Você chorando? Eu chorando. Meu irmão mandou uma mensagem assim, cara, você tá assistindo novela? Eu falei, tô. Falei, como é que você tá agora? Aí eu mandei essa foto aqui, eu vou mostrar na câmera ali, ó. Foi a hora que ele abraça o retrato do velho do Rio e ele Sei. morre do coração na novela. Mano, fala assim, tem um cara que ama você em Campinas, chama Zé Neves. Vai um dia entrevista ele. Cara, essa aqui é a plaquinha com o seu nome. Aqui tem alguns símbolos aqui, ó. E eu queria que você, olhando para esses símbolos, pegasse um deles. Deixa eu virar aqui, que esse aqui tá invertido. Pegasse um deles e completasse a plaquinha aqui com o seu nome e me dissesse por que você escolheu e o que ele representa para você. Um símbolo que representa o teu momento atual. Fique à vontade. Meu momento atual. Porra, velho. Só pode um? Não, pode escolher quando você quiser, aqui fica à vontade. Mas dê um significado para ele, entendeu? Aham. Ah, cara. Pode botar aqui? Pode, pô. Passa aqui para mim que eu coloco para você. Você quer escolher mais um ou não? Pô, não pode ser todos, não? Pode. Só que você vai ter que me explicar. Você vai ter que me contar o porquê que você está escolhendo. Fica à vontade. Quer pegar mais? Pode botar esse aqui, ó. Qual? Esse aqui? Tá bom, né? Senão Tá fica bom? chato. Beleza. Então aqui está a placa de Nísio Neto com os símbolos que ele escolheu. Fala para mim por que você escolheu estes símbolos aqui. Conta para mim. Bom, Explica pra isso galera. aqui eu acho que é a mídia, né? Ah, Né, eu acho que, porra, a gente que trabalha nesse ramo, cara, a gente tem que estar, né? A gente tem que... Por exemplo, Instagram é muito legal e tal, mas às vezes enche o saco, mas tem que estar. mas tem que estar. Você tem que estar ali, né, cara? E hoje em dia a mídia tá muito louco, né? Porque eu sou da época, bicho, que tinha 4 canais de TV, né? Quais 5 eram? canais. Era Globo, Tupi, TV Rio, quando era criança, né? Aham. E mais um, não lembro qual era. Depois veio Manchete, Manchete. né? Manchete. SBT e tal, né? E hoje em dia, cara, bum, a coisa, né? Explodiu de uma forma. E a internet, cara, a gente fala, eu costumava falar assim, acho que a internet está sendo mais devastador para a TV do que a TV foi para o Foi pro rádio, né? Mas eu acho que não, se você parar para pensar, não foi não, porque foi para a TV aberta, né? Porque a TV agora é internet. A TV migrou para a internet, né? Sim. Então ela continua.
Não é verdade? A Sim. TV continua como audiovisual, como forma de... Né? Talvez não um veículo, né? É, Mas o conteúdo e a empresa foi pra internet. Exatamente. Agora a TV aberta vai ser o quê? Vai ser programas ao vivo, programas de auditório, ao vivo. O próprio jornal ficou É. pra trás, porque se você for ver o jornal hoje, você já viu a notícia na internet. Exatamente, cara. Exatamente, né? Então a TV aberta, tadinha, ela tá, né? Não digo com os dias contados, ela vai ficar mais ou menos como o rádio, né? Definhando. Não, porque o rádio, tudo era no rádio, né? Dramaturgia, programa policial, programa infantil, Certo. esporte, jornalismo e tal, né? E aí o rádio virou música e comunicação, né? Rádio AM é aqueles programas de comunicação, o humor no rádio virou humor de mesa, Sim. né? Mas você sabia que o rádio Ainda é mais rápido, ia né? acabar com o Spotify. E não acabou. Porque a galera quer ouvir conteúdo. Eles Sim. querem ouvir um conteúdo, entendeu? Sim. Eles querem ouvir, eles querem consumir o rádio pra falar assim, qual notícia que saiu agora? Qual notícia que teve agora? Qual Aham. notícia que tá bombando, que tá pegando? O que tá acontecendo? Por exemplo, pra você ter uma ideia, a Cláudia Gimenez, eu fiquei sabendo que ela faleceu pelo rádio. Sim, sim. E na hora que eu ouvi, eu falei, cara, o rádio ainda informa. Que coisa, né? Ainda Ainda é o mais rápido, Ainda né? é o mais rápido. Ainda é o mais rápido. Beleza, Com certeza. Então, acho que a mídia, cara, é muito importante pra gente, né? legal. Tá com a cara ali, né? O coração? Cara, o coração é mais amor, né, bicho? A gente tá vivendo uma época aí, velho, de esse clima de ódio, Cara, tá muito punk isso, cara. É. Tá muito punk isso. Porra, mais amor no coração, né, bicho? Vamos, porra, ser mais solidário e aceitar as diferenças, sem esse clima de... Isso tá muito horrível, cara. Mais fora do campo da política. A gente tá falando de política hoje, tudo se resume a isso, né? Não, em geral, Mas acho que no cara. geral, né, cara? Em geral. E as pessoas não estão aceitando muita opinião alheia, não. Não E tão. não é só no campo da política, em tudo. Em geral, Em cara. geral. Em geral, sabe? Porra, tá muito punk isso, cara. Tá feio esse negócio. Mais amor, por favor. Bicho, e Pelo amor de Deus. racismo demais, cara. Porra, em todos os... Não é só racial, não, de tudo, de gênero, sabe, de classe social, sabe? Pelo amor de Deus, somos todos humanos, cara. Esses dias aí eu vi uma galerinha do curso de medicina. Eles estavam num torneio interfaculdades de medicina, né? E aí eles estavam cantando assim. Como é que era a musiquinha? Eu sou playboy, não tenho culpa se seu pai é motoboy. E eles estavam cantando pro... cara. Aí eu É isso, falei, bicho. caramba, bicho. Porra. Aí ó, o segundo verso da música assim, meu dinheiro não acaba, meu dinheiro não acaba. Eu falei, meu Deus. Aí o prefeito da cidadezinha onde acontecia o torneio, ele foi lá no alojamento onde estavam os alunos, falou, viu, vem cá, quem que é da faculdade X? E eles falaram assim, a gente, mas você quer falar lá do vídeo lá? Eu falei, não, eu quero saber quem é da faculdade. Que eles não queriam se caguetar quem que tinha puxado o canto. Não, eu não quero saber quem cantou, eu quero quem é da faculdade. É esse alojamento aqui. Então, faz um favor pra mim. Vocês pegam suas coisas, vocês estão expulsos da cidade. Vocês são pessoas não gratas. Ele fez um decreto no diário oficial do município lá, pedindo para que eles se retirassem. Ele falou, eu não quero, essas pessoas não são bem-vindas aqui. Horrível, é horrível Não, e demais. você vê nas comunidades a potência que tem, cara, de potencial de gente talentosa, a grande maioria de trabalhador, gente que trabalha duro, né, cara? Né? A gente sabe que tem tráfico, tem milícia, mas a grande maioria ali é de gente de bem, Gente bem. sabe? Com um potencial incrível, que poderia, porra, acrescentar tanto e não tem chance, cara. Não tem chance. Aí entra a educação também, né? Porra, bicho. Precisa mudar muita coisa, né, Nisso? Precisa mudar, cara. Precisa mudar isso, velho. E o último símbolo aqui? Cara, dinheiro é uma coisa boa, né, cara? Acho que... Cara, eu não acredito que traga felicidade. Eu acho que eu conheço muita gente milionária que é infeliz e conheço muita gente pobre que é super feliz. Acho que o dinheiro traz conforto e a possibilidade de você materialmente fazer o que você, entre aspas, quiser, né? Né? Não traz felicidade, mas é importante, cara. A prosperidade, vamos dizer assim. Prosperidade. Uma vez eu vi uma frase... Entendeu? Sim, vi uma frase que o cara falou assim, o que você acha daquele fulano? Ele falou, cara, ele é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Sim, você vê, eu vejo muita gente milionária Assim, né? que é pobre, É que é pobre. pobre de espírito, que é infeliz.
E já que o Sabe? assunto é dinheiro, R$20, você compra a voz desse homem aqui na minha frente e manda lá um Ferris Bueller, um Foze. Você Sim. consegue mandar um Presto, é o Presto, Sim, né? Presto, sim. Manda pra uma pessoa que você gosta, R$20, você vai ajudar alguém que, infelizmente, no momento está sem dinheiro pra poder trabalhar. Olha que legal, não Olha custa aí. nada. Sim. Falando em dinheiro, rumo Bacardi, fica a Fica dica. aquela dica lá. Liso, põe a plaquinha de volta lá. Viu? E o objeto? Você trouxe o objeto pra mim? Ih, cara, trouxe. Trouxe? Ah, moleque. Aqui a gente tem uma brincadeira que eu peço pro o nosso convidado trazer um objeto pra ele contar uma história legal do objeto. E ele não me mostrou. Nisso eu não sei E o que melhor, que é. esse objeto vai ficar de presente pra você. Ah, mentira. Juro. Ah, o que será que... Posso mostrar? Lógico. Olha só, rapaz. Olha só, vou mostrar aqui, ó. Não tem um zoom, mas eu vou aproximar o máximo possível. Porra, não tem zoom, velho? É aqui, ó. Não sei se o Rafão consegue dar um zoom lá. Consegue? Aí, ó. É um cremezinho. É um gel. Um gel facilitador deslizante chamado Só Pensa Naquilo. Vem transar. Vem transar é uma linha de produtos. Deixa eu explicar. Explica pra Minha nós. mulher é educadora sexual, né? Ela é psicóloga e educadora sexual. Tatiana Presser, sigam ela porque ela é foda. Olha aí, Não. melhor definição. É, Né? mas, antes da gente concluir, eu queria muito que ela viesse aqui na Vai próxima. será um prazer. Eu pô. vou trazer pra entrevistá-la. Mas é isso, continua. Então nós temos uma linha de produtos que a marca chama Vem Transar. Ah. E nós lançamos agora uma linha chamada Escolinha do Prazer. Tem que capitalizar em cima, né? E... Ah, inclusive no seu Instagram você faz lá o... É, Seu exatamente. cronômetro, Então tá. nós temos vários géis, são seis géis e uma vela. E com os nomes, esse é o Só Pensa Naquilo, tem o Chamou, tem o Vou Pra Galera, tem o Tá Bonito. Ah, tem... tem todos a ver Isso, com exatamente. os bordões. E esse é o gel facilitador anal. Que legal, E se você cara. quer uma história em cima Que era uma história. desse gel, bom, para a gente botar nosso nome numa linha de produtos eróticos, a gente tem que fazer uma coisa realmente de altíssima qualidade. Sim. Que a gente não é louco de botar nosso nome num nicho desse e lançar qualquer coisa no mercado, E né? é o teu rosto que tá envolvido Nosso nisso aqui. nome, o nosso rosto, nosso exatamente. legado, né? Certo. E ela também, como educadora, Sim. ela é uma pessoa que, porra, tem muita credibilidade e, porra, a gente não vai se queimar, né? Se você quiser queimar a rosca, usa o nosso, mas a gente não vai queimar a nossa. Então, para você botar um troço desse no mercado, a gente tem que testar os produtos, Certo. né? E para você testar gel sensual, você tem que transar, É. né? Então, foi realmente uma experiência incrível testar esses géis aí. Inclusive, isso faz parte do meu set de stand-up. Ah, que demais, cara. E esse aí eu me lembro bem quando a gente estava lá com os nossos, né? As nossas amostrinhas, não tinha nem embalagem ainda, né? Eles mandavam naquela bisnaguinha comum. Certo. E eu falei, pera, olha aí, amor, testamos todos já. Chegou a hora que eu tanto esperava. Vamos testar o facilitador anal, Aham. né? Ela veio e falou, tá felizinho por quê? Cu todo mundo tem. Pode virar de 4 Pode aí. virar de 4. 2 dias sem andar. Eu. Porra, velho. Mas facilitou? Facilitou. É, facilitou. Imagina se não Facilitou. tivesse. Exatamente. Facilitou, legal. então, tá testado e aprovado. E hoje você vai chegar em casa com a sua senhora, vai rolar um coito anal, com toda certeza. Talvez seja igual o seu. Talvez. Fica a dica. Que Fica a legal. dica. Cara, esse gel Só Pensa Naquilo, ele é Aham. fabricado pela Hot Flowers, que Hot é Flowers, que é a nossa parceira, que é né? a parceira, inclusive a Hot Flowers é aqui em Indaiatuba, aqui Indaiatuba, aqui do pertinho, lado, aqui pô. do lado, a Aqui gente do lado. conheço Ah, você a conhece? empresa, eles já Aham. patrocinaram lá na rádio, Olha só, no dia cara. do sexo, que é dia 6 de setembro, Aham. dia 6/9, né, não à toa 69, acho que há alguns anos eles fizeram um kit de produtos eróticos, tá? A gente sorteou na rádio, Ah, que show, e a Hot pô. Flowers é um pessoal muito bacana. Não, os caras são Então, top. Os parabéns caras pra são- você e o Hot Flowers também, cara. Olha aí. São produtos assim de extrema qualidade. É @hotflowers_oficial. Procura lá no 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 Insta. Instagram. Beleza? Que legal. Gostei demais da história. Niso, pra galera te encontrar, No Instagram, Neto Niso. Quando eu fui abrir meu Instagram, eu botei Niso Neto, aí não pode, esse nome já está sendo usado. Eu falei, como assim, pô? Aí procurei lá, tinha um Niso Neto lá. Eu falei, querido, tudo bom, amigão? você Esse sabe sou quem eu sou o Niso. Ele falou, não, mas o meu nome é Niso Neto. Eu falei, como assim? Eu falei, meu nome é Niso Neto Silveira, será de Almeida. O nome dele é isso mesmo? É. Ele te comprovou?
Comprovou, me mandou um print do RG dele. Alguém que é muito fã Falei, seu. tua mãe era muito minha fã, velho. Porra! Porra! Aí não pude falar nada, né? Não, O nome né? do cara. Porra! Parabéns! Tive que botar Neto Niso, me senti, inclusive, muito honrado, né? Porra! Né? E no TikTok, Niso Neto Oficial. E lá o TikTok tem material bom, não é dancinha não, tá? Não é dancinha, não. Tem coisa de humor boa lá, me sigam lá que tem coisa boa. Então, @netonizo No lá Insta. no Insta, no TikTok, Niso Neto Oficial. Niso Neto Oficial. E você tem alguma coisa com a Tatiana Pressa, sua esposa, referente a isso aqui, aos produtos, ou alguma coisa falando das palestras? Como é que encontra Cara, ela? Encontra ela Tatiana Presser. Presser. Ótimo. Procura ela e ela tem dicas de sexo, cara, sensacionais, sem baixaria, Sem baixaria. simples, pá, ali na lata e tudo que você quiser saber ela responde. Ela tem resposta pra tudo, eu nunca vi, cara. Que legal. É inacreditável. Bacana. Pô, você viu que papo gostoso, O cara? papo foi bom mesmo. O papo foi delicioso. Então, só para agradecer de novo aqui ao pessoal que me ajuda demais para colocar esse podcast no ar. Muito obrigado a Zap Informática aqui em Campinas. Se você está precisando de alguma coisa de informática, corre aqui no Swiss Park. Obrigado, Melina. Obrigado, Jean. Obrigado também, RGB, Rafael, Gabi. Obrigado, Rafael! Viu? Rafael, obrigadão por ter feito os cortes aí, por proporcionar também de maneira técnica que esse podcast vá ao ar. E obrigado também a Maple Comunicação, Eduardo e toda a galera, por também nos ajudar com toda a parte de comunicação visual aqui do Pois É. Se você está assistindo, quer patrocinar esse canal, quer colocar a tua marca, associar com o Pois É, manda um e-mail. Manda aí para poisé@zeneves.com.br. E escreve aqui, cara, aqui embaixo nos comentários o que você achou da entrevista, quem você gostaria de ver aqui no Pois É. E pelo amor de Deus, você precisa, no mínimo, se inscrever no canal para sempre ser notificado das próximas entrevistas. Toda quinta-feira às 19 tem um papo muito legal, como foi com esta figuraça, o seu Niso Neto. É impressionante como você lembra o seu pai. Os Cada seus vez olhos lembram muito Eu tô seu ficando pai. velho, eu não era tanto assim. E ó, Mas eu tô ficando velho, isso me preocupa um pouco. Lembra do meu pai, velho? Parecia um sapo. Eu parecia um cacete. Como eu vou ficar? de certa forma, que honra poder aqui apertar a mão Obrigado, de um queridão. descendente Obrigado. do seu Chico Anísio. É Obrigado, uma olha honra. só. Agradecer também ao Rumba Cardi por ter, Rumba, Cardi, vamos colocar. apostado no primeiro bloco do Chico Anísio. Eu não quis nem ver o resto. Que tal colocar agora o Bacardi no show Pois do é, Niso porra. Neto, hein? Pois é. Vamos Vem lá. cá, a gente se conheceu, foi no Hilários? A gente Foi se num conheceu. comedy desses aí. Eu não sei se- lembro, só lembro que eu Foi no estava Comedians? nem Comedians. Foi Só no que eu tava Comedians, né? extremamente nervoso, que eu falei, cara, é o Ah, Niso. para com isso. Juro por Deus. Mas é porque assim, cara, você representa muita coisa pra mim. Porque eu comecei a Obrigado. pensar em ser humorista quando eu tinha 8, 9 anos. Eu já sabia que eu queria ser. Aham. E baseado em quê? Baseado em Praça é Nossa, que eu via. Baseado em Vivo Gordo, que eu assistia. Baseado em Corra que a Polícia Vem Aí, Loucademia de Polícia, Férias Frustradas de Natal. E baseado na escolinha, baseado... Então, quando meu pai falava assim, eu queria ter um filho assim, você tá diretamente ligado com a minha relação com meu pai também. Obrigado, então, muito cara. obrigado Que por você show. ter vindo aqui de coração. Que show. Só tenho que desejar sucesso pra você. Obrigado, e você obrigado também, por ter querido. vindo aqui. Obrigado pela presença aqui, de ter me chamado. Valeu. Galera, semana que vem a gente tá com mais um Pois É aqui. E se Deus quiser, com um papo tão foda como foi com esse aqui. E falando em foda, bora usar o gelzinho da Hot Flowers. Vem transar, só pensa naquilo. Até a semana que vem. Obrigado, Niso. Valeu. Um abraço.